Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento Sebrae RN. Seja qual for o seu negócio, existe um Sebrae para você. Consórcio Eldorado, seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Esterbom, surpreenda-se. Novos sabores, muitas delícias. Unifacex, a única universidade privada no RN com o IGC 4. Unicred, a maior cooperativa do Rio Grande do Norte. Depois de muito tempo, o Brasil está vivendo mais uma crise econômica. E essa crise tanto afeta enormemente os empresários, como também os trabalhadores. Porque com o aumento dos juros, a inflação crescente e a diminuição do consumo, a produção cai e os prejuízos na indústria e no comércio aparecem. Os trabalhadores começam então a viver a dura realidade do desemprego. Uma situação que não víamos há muitos anos e que agora se estabeleceu realmente em todo o país. O que fazer para sobreviver numa época assim? O empreendedorismo pode ajudar a enfrentar a crise? Para falar para todos nós sobre essa possibilidade, é que o Ponto de Vista de hoje entrevista o consultor Clauber Araújo, que vai nos dar a sua visão sobre esse possível caminho. Meu amigo Clauber Araújo, consultor, uma alegria muito grande ter você aqui, pela segunda vez, inclusive, falando sobre agora um tema muito atual, que é a questão da crise e quais as alternativas para a gente superar a crise. Quero agradecer por você ter aceitado mais uma vez esse convite e eu começaria, Clauber, perguntando a você o seguinte: estamos realmente vivendo uma crise? Obrigado, Nelson, pelo convite. É sempre muito bom voltar ao Ponto de Vista. Na verdade, estamos vivendo uma desaceleração, né, do consumo dos brasileiros, onde quem ia investir não está investindo, quem estava com a crescente em compra não está comprando. Além disso, tivemos aí aumentos, né, de energia elétrica, de combustíveis, de tributos, que fizeram com que foram impactados diretamente nos pequenos negócios, né? No pequeno empresariado, na classe empresarial. E faz com que eles não investam. Além de tudo, vem o governo e também faz cortes bem, né, expressivos, mais de 70 bilhões de reais foram cortados de investimento. Então, esse cenário é um cenário que assusta, né, tanto o trabalhador como a classe empresarial. Então significa dizer que a crise é real, ela existe, mas também há o fator psicológico. Sim, quando todos começam a conversar sobre isso, quem não está vivendo uma crise também fica retraído e cria um cenário onde as pessoas não visualizam um cenário positivo, de fato. Para o nosso telespectador, como é que se dá realmente esse fato? Como é que a crise ela atua, ela atinge o empresário? O empresário, diante das notícias, diante dos comentários, diante desse cenário que está sendo colocado para ele faz com que ele não tenha investimento, né? É uma cadeia. O empresário ele não investe, certo? Ele diminui um pouco a qualidade dele, a prestação de serviço, ele aguarda um pouco e ele começa a pensar nos custos. Automaticamente ele começa a ver que os custos dele estão altos, ele começa a demitir, certo? Essa demissão vai impactar diretamente no trabalhador. Com o cenário da crise, o cliente também não compra. Ele diminui de ir ao restaurante, ele diminui ao lazer, ele diminui o seu consumo diário, certo? Para justamente se precaver para um cenário mais desfavorecido. Com relação ainda ao próprio empregador, sim, quais as alternativas? Vamos supor, o empregador que de fato esteja numa atividade que sinta mais próximo dele a questão da crise real. Quais as alternativas para esse empregador solucionar nesse período todo a sua situação? O empregador que hoje ainda está estabilizado em uma empresa, ele tem que se diferenciar dentro do negócio, né, para ele não ser o futuro desempregado.
né? Ele tem que se diferenciar, trabalhar com mais afinco, dar mais qualidade, atender melhor, para que o investidor, né, ele não tenha ele como lista de futuro desempregado. Mas, se ele está já prestes a ser desvinculado da empresa, ele tem que empreender, ele tem que sair daquela empresa e a possibilidade dele é ir para um novo mercado, ele tem que empreender. Tem que procurar mercado novo. Mercados novos. Agora, a gente falou sobre o empregador. Sim. O trabalhador. Sim. Quais os maiores problemas que o trabalhador enfrenta num período de crise como esse que a gente está vivendo? O trabalhador, ele é muito contabilizado como mais um dentro das empresas. Quem não tem diferencial é visto dessa forma. Então, se ele vai para o mercado, se ele começa a entrar nas estatísticas de desempregado, ele tem que começar a investir em algo diferenciado para sobreviver, certo? Então, hoje a gente tem uma baixa enorme no número de carteiras assinadas, né? Só a nível de São Paulo mesmo, a nível do sul do país, temos mais de 300 mil desempregados recentes. O Rio Grande do Norte, ele tem aí um índice, um dos maiores índices de desemprego do país, chegando a quase 12%, né? E uma renda per capita muito baixa. Então, o cenário do trabalhador é esse, né? Então, ele tem que ir para a rua e empreender. Então, a grande massa produtiva precisa procurar alternativas dentro do próprio mercado. Mas isso numa busca de algo diferenciado? Sim. Essa massa produtiva, né, são os empreendedores do amanhã. Quantas pessoas estão sendo despejadas no mercado sem emprego? Então, cada um vai estar empreendendo da sua forma. Então, precisando se diferenciar, pois fiquei desempregado, agora o que é que eu faço? Vou botar algo para sobreviver. Então, existem algumas diferenças. Todo mundo pensa em fazer isso. Mas se todo mundo pensa, vai ser todo mundo muito igual. Então, automaticamente, alguns negócios são colocados e não têm a sobrevivência necessária. Então, além do empreendedorismo ser ser importante nesse momento para ajudar a enfrentar a crise, o empreendedor, o novo empreendedor, precisa ter uma coisa na mente. Ele precisa inovar e buscar alternativas novas? Sim. O empreendedor, ele precisa ter uma visão completa do que ele vai colocar, certo? Que tipo de negócio ele está pretendendo colocar? É uma necessidade do cliente ou é uma necessidade dele? Eu preciso saber como eu vou ganhar dinheiro com esse negócio, como o cliente vai me pagar. Eu preciso saber quais são os custos inerentes a esse negócio. Outra forma é que eu preciso saber que atividades eu preciso desenvolver. Eu saio de um restaurante, que eu trabalhava lá, e vou trabalhar com alimentação. Mas eu preciso desenvolver competências, eu preciso fazer cursos, capacitações. Para quê? Para poder atender melhor o meu cliente. Senão, vou ser só mais um que colocou um restaurante. E 2, 3 meses... Fadado ao insucesso. Fadado ao insucesso. Se não tiver inovação. Exatamente. A gente volta já para falar isso. Não saia daí, nós voltamos em instantes para o nosso segundo bloco. O cliente da Unicred Natal tem um grande leque de serviços à sua disposição. Pelo site, tem acesso rápido e seguro à sua conta. Pelo celular, pode consultar saldos, realizar transferências ou fazer pagamentos. E ainda pode realizar saques em mais de 11 mil terminais eletrônicos. Acesse www.unicrednatal.com.br ou ligue para o telefone 4009-3535 e seja você também um cooperado Unicred. E voltamos à nossa entrevista com o consultor Cláudio Araújo. A gente estava falando sobre empreender por necessidade. Eu sei que há duas diferenças entre empreender por necessidade e por oportunidade. Vamos por partes. Sim. Eu queria exatamente que você explicasse primeiro como é o empreender por necessidade.
Quando o empreendedor tem uma necessidade de sustento dele e da sua família, ele vai em busca de empreender, mas empreender por necessidade. Então ele vai colocar o lanche, ele vai de uma maneira ou de outra pensar em qualquer coisa que minimize aquela situação latente dele, que é a necessidade dele e da sua família, certo? Temos diversos exemplos aí no mercado que as pessoas empreendem por necessidade, mas muitas não conseguem desenvolver um bom negócio. Mas é possível que, sim, mesmo sendo empreendedor por necessidade, ele até, sem querer, aleatoriamente, acerte na mosca e aquele negócio seja o seu futuro. É verdade? Pode acontecer isso? Sim, pode acontecer. O empreendedor por necessidade, ele não faz um estudo. Ele só pensa na necessidade dele e não pensa na necessidade do cliente. Está aí a grande diferença. Essa é a grande diferença. Mas, com certeza, muitos que empreenderam por necessidade, depois de um estágio no mercado, ele começa a empreender por oportunidade. Por quê? Ele já passou etapas, ele já criou estratégias e assim ele está desenvolvendo outra visão de negócio. Seria essa, então, a grande diferença entre o empreendedor por necessidade e o empreendedor por oportunidade? Sim, o empreendedor por oportunidade, ele já está olhando o mercado. Ele vê a necessidade do cliente primeiro, antes do que a sua necessidade. Ele estuda o mercado, ele vê o que o mercado está precisando, ele procura ver o que de fato, quem é seu público, quem é seu cliente e o que é que esse cliente pode, o que ele pode suprir de necessidade desse cliente. Assim, com a oportunidade, ele vai estar preparado e vai atender e vai ter mais sucesso. Significa dizer que ele tem obrigatoriamente que fazer um planejamento. Sim, planejamento é fundamental para qualquer empreendimento. Se eu não planejo, eu não tenho como monitorar, eu não sei aonde eu chegar e quando eu não sei aonde eu chegar, qualquer lugar serve. Então, muitas pessoas, muitos negócios não sobrevivem por falta de planejamento. Cláudio, no primeiro bloco, você falou uma palavrinha que me pareceu uma palavra-chave também, sim, que foi o problema das competências. Sim. Como é que esse empreendedor, o novo empreendedor, o que está saindo da crise ou buscando sair da crise e entra no empreendedorismo, como é que ele pode desenvolver as competências dele? Sim, muitos empreendedores estão saindo de negócios que são funcionários. E vão ser gestores, vão ser donos do próprio negócio. E precisam desenvolver competências e habilidades. Esse desenvolvimento pode ser através de cursos, capacitações, tá? Onde ele pode adquirir essas competências. Competências que são de iniciativa, de aproveitar, avaliar as oportunidades que o mercado coloca, ter iniciativa, ter diferencial, olhar o mercado. Tem um ditado muito bom que diz, onde uns choram, outros vendem lenço, né? É isso mesmo, a gente precisa disso. Dentre essas competências, que você citou várias delas, a questão da criatividade, sim, ela é importante também nesse momento? Sim, já está se falando muito, né? A palavra crise, né? Você risque o S e coloque CRIE, né? Hoje, se você não criar algo novo, você não se diferencia no mercado. Você não vai ter como desenvolver. Pois se todo mundo vai colocar o mesmo produto da mesma forma, não tem diferencial. E hoje o diferencial está onde? Está nas pessoas. Então, eu preciso de capacitação e uma base de conhecimento para que eu tenha um diferencial para o meu cliente. Fazendo isso, ele vai ser único. Sim. E com isso ele vai poder desenvolver o negócio dele com muito mais rapidez. Com toda certeza. Lembrando que ele ser único é por pouco tempo, pois o mercado copia bastante. Então, quem é líder de mercado, quem inova, sempre tem que estar inovando. Quem está na liderança nunca pode baixar a liderança dele, porque os que estão abaixo sempre estão buscando ele. Então, ele sempre tem que estar inovando. Então, existem diversas empresas hoje no mercado que são conhecidas pela inovação, pela novidade, pelo mix de produtos diferenciados, né? E os concorrentes estão chegando perto, então eles sempre têm que correr à frente. Não existe esse ditado que diz, estou correndo atrás. Não existe, tem que correr na frente. O consultor, num momento como esse, desenvolve um papel fundamental junto ao empreendedor, é verdade? O consultor é a pessoa-chave para
desenvolver isso com o empresário. O empresário está desmotivado, o empresário não vê soluções, só vê problemas, o empresário está estagnado, o consultor chega com opção, com um leque, certo, de opções para que ele desenvolva uma nova esperança para o negócio dele. Uma nova, eu digo muito, o consultor não dá trilhos, ele dá trilhas para que você chegue ao objetivo da sua empresa, que é o sucesso com os clientes, uma boa rentabilidade e atender o cliente com qualidade. Beleza. Não saia daí, voltamos em instantes para o nosso terceiro bloco. Voltamos à entrevista com o consultor Clauber Araújo. Clauber, como minimizar os riscos de um novo negócio? Essa pergunta é muito importante para o nosso telespectador que, porventura, possa estar enfrentando esse problema e é importante essa resposta. Nelson, os riscos são muitos. Quando nós saímos da condição de empregado, funcionário, e vamos para dentro de um negócio, gerir o negócio, nós temos uma postura totalmente diferente. Antes nós tínhamos que executar e pronto. Agora nós temos que executar, nós temos que gerir, desenvolver toda a negociação desse novo negócio, certo? Nós temos que ter liderança, tá? Com as pessoas envolvidas no negócio. Nós temos que ter aptidões diferenciadas, pois se todo mundo só coloca o negócio, eu vou ser mais um no mercado. Então, como minimizar? Estudando, base de conhecimento, procurar entender o seu negócio. É salão de beleza? Eu vou procurar entender como funciona um salão de beleza. É lanchonete? Eu vou procurar saber como funciona a lanchonete. Eu vou visitar as lanchonetes, eu vou ver como é a operacionalização dessa lanchonete. E não só abrir o carrinho de lanche e começar a vender. Eu preciso ver como é que o mercado funciona. Eu preciso entender como é a logística de uma lanchonete, de um salão de beleza. Eu preciso saber de fato como ele funciona e como ele se operacionaliza. Outra forma de minimizar esse risco é poder conhecer os concorrentes. Conhecer cliente é importante? Quem é seu cliente? É o público jovem? É o público de faixa etária X? É um público de renda per capita Y? Né? Conhecer o concorrente. Quem é meu concorrente? É o grande fast food ou é a lanchonete do bairro? Para quê? Para que eu tenha uma forma de atuação diferenciada. Outra forma de minimizar riscos é conhecer seu fornecedor. Quem fornece a matéria-prima, quem fornece o insumo para o seu negócio. Saber onde comprar, saber como comprar, ter estratégias para comprar melhor e ter um preço de mercado diferenciado, aliado à qualidade do serviço ou do produto que vai ser oferecido ao cliente. Você falou de uma palavra que eu acho que é importantíssima. Daí a pergunta que eu lhe faço agora. A estratégia nesse novo negócio é fundamental? Totalmente. Quem não tem estratégia não sabe para onde ir. Ele vai ficar à deriva no mercado. A estratégia é como eu vou me posicionar no mercado. Como eu quero que as pessoas entendam o meu negócio. Como eu quero ser visto. Como eu quero que as pessoas vejam de fato o que eu faço. É apenas a venda de um produto? Ou é apenas a venda de um serviço? A estratégia é como eu quero ser lembrado pelo cliente. Em que lugar? Quando eu lembrar de alimentação, eu quero que o meu cliente lembre de mim. Quando eu lembrar de serviço, quando eu lembrar de beleza, quando eu lembrar de diversos tipos de segmentos, eu quero que o cliente lembre de mim. Então, que estratégias eu tenho que ter para esse cliente ficar com a minha marca na cabeça dele? Que beleza. Se fala muito que crise em chinês tem lá uma letrinha que significa também oportunidade. Sim. É verdade isso? Crise é sinônimo de oportunidade? Totalmente. Muitas empresas são especializadas em crise. Alguns investidores, eles se retraem para que na crise eles possam sobressair.
Algumas grandes empresas, elas têm a oportunidade de compras de imóveis, porque a crise chegou, os imóveis estão desvalorizados, eles vão e compram. Algumas empresas também começam a entender que a crise da segurança, as pessoas não estão saindo muito de casa, então eu posso ver aí uma necessidade, uma oportunidade, uma necessidade do cliente em se alimentar dentro de casa e eu, como empresário, posso ver uma oportunidade de oferecer esse produto na residência dele. Então, crise sim, oportunidade é sinônimo de oportunidade. Agora, muitos empresários, Nelson, já estão saturados no mercado e já vem numa situação preocupante. E agora, com a crise, achou um culpado. Então, muitos estão colocando a culpa na crise. Ao invés de procurar soluções, estão vivendo os problemas. E para todo problema, Nelson, ele tem uma causa. O problema muitas empresas procuram resolver a consequência. E, na verdade, não tem que resolver a consequência, tem que resolver a causa do problema. E, às vezes, a causa desse problema é uma visão que não tem uma visão periférica, uma visão pequena do empresário. Fica olhando para o próprio umbigo. Para o próprio umbigo e não vê o horizonte à frente dele. Ô, Cláudio, instituições como o Sebrae, por exemplo, elas podem ajudar nesse momento? Com certeza. O Sebrae é o braço, né, o parceiro forte do empreendedorismo. Temos aí, em todo o Rio Grande do Norte, temos aí diversos escritórios regionais, assim como as sedes, a sede do Sebrae, que oferece desde orientações básicas até orientações avançadas em diversos segmentos, comércio, serviço, indústria, temos consultorias, temos palestras, temos cursos avançados de gestão para grandes empresas. Então, trabalhamos o empreendedor individual, o Sebrae trabalha o empreendedor individual, o potencial empreendedor, o empresário potencial. Então, são diversas áreas que o Sebrae, assim como outras instituições do Grupo S, estão aí desenvolvendo para... na verdade, são parceiros contra a crise, né? Eu acho que esse momento é todo mundo dar as mãos aí e correr para frente, não pensar no passado. Bem rapidinho, você, na sua visão, no seu ponto de vista, essa crise vai demorar muito ou ela é de médio prazo? Nelson, espero que ela passe rápido, né? Mas não podemos não podemos deixar de vivê-la. Precisamos viver, precisamos nos adaptar a essa nova mudança no mercado, precisamos enxergar que ela é real e precisamos estar preparados. Quem não se preparou, ainda dá tempo. Procure os órgãos de parceria do empreendedor, procure um consultor habilitado, certo? Para ajudar ao desenvolvimento da sua empresa a enfrentar essa crise. Eu tenho uma percepção que essa crise aí ainda perdure aí por mais um ano, até o meio do ano. Então, bem rapidinho, otimismo continua sendo a palavra-chave. Essencial para qualquer negócio. Otimismo, força de vontade, motivação. Se você, que é um empresário, está desmotivado, o seu funcionário vai estar desmotivado. O seu cliente, quando ele for atender, ele vai desmotivar o seu cliente. E o cliente vai desmotivar a sua família e os seus negócios também. Então, essa cadeia vai ser contaminada. E, na verdade, a gente tem que descontaminar essa cadeia, essa conversa de crise. Nós temos que pensar no positivo. Meu amigo Glauber Araújo, muito obrigado por essa entrevista, extremamente útil. Obrigado. Realmente nós estamos passando por um momento, ela é atualíssima e com certeza as colocações suas calarão bem fundo naqueles telespectadores que estejam exatamente querendo vencer essa crise. Muito obrigado a você por ter aceitado o convite e a você, meu amigo, minha amiga, obrigado pela sua audiência. E a certeza que no próximo Ponto de Vista traremos outro assunto do seu interesse. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento Sebrae RN. Seja qual for o seu negócio, existe um Sebrae para você. Consórcio Eldorado. Seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Esterbom. Surpreenda-se. Novos sabores, muitas delícias. Unifacex. A única universidade privada no RN com o IGC 4. Unicred. A maior cooperativa do Rio Grande do Norte.